Julie, vamos de entrevista. Vamos falar das coisas do coração, Julie. Vamos falar das coisas do coração e a gente recebe agora no Jornal da Rede Alesp o Dr. Marcelo Sobral, ele que é cirurgião cardiovascular. Bom dia, doutor, bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, tudo bem? É um prazer estar de volta aí conversando com vocês. Bom dia, doutor. Jeremias aqui falando. Eu brinquei aqui, doutor, que a gente falar das coisas do coração, a gente sempre remete a uma questão poética, né? O coração tem uma conexão com as emoções ou não? A gente tem que cuidar só da questão do carboidrato, evitar a gordura, evitar a pressão? Não, com certeza. Inclusive tem até uma doença chamada coração partido, onde existem mais acometimento de infarto, ataque cardíaco, assim, e fortes emoções, por exemplo, em terremotos, enchentes grandes, falecimento. Essa é uma síndrome já diagnosticada assim. Então, o coração está muito ligado às emoções, e tanto é que quando a gente faz coisas prazerosas, a gente libera um hormônio que ajuda a lubrificar as artérias. Realmente o coração, o coração físico, né? Ele está muito ligado ao coração que a gente vê, assim, nessa parte poética aí. E, doutor, falando desse período de pandemia, as mortes pelas doenças cardiovasculares aumentaram ou não na pandemia? A gente vem sempre discutindo aqui no Jornal da Rede Alesp que os pacientes talvez tenham tido receio de continuar seu tratamento, ir a um hospital, ir a uma clínica. Não, com certeza. Antes de mais nada, queria agradecer ao Jeremias aí, vou desejar um bom dia para ele. Na verdade, é exatamente isso. As pessoas estão com muito medo, né? Eu acho que eu já falei com vocês, no comecinho da pandemia, eu acho que a gente já conversou sobre isso também. E na época, eu lembro que eu salientava que as pessoas, apesar de ter um avanço do vírus, né, do Covid, o ideal seria as pessoas manterem a sua dieta, manterem a sua medicação, né? Fazerem visitas periódicas a cardiologista ou outras especialidades, porque a pandemia é uma doença, mas existem várias outras que precisam de manutenção, né? Mas aí muita gente perguntava, mas fica difícil eu encontrar meu médico agora, o pessoal pede para a gente fazer isolamento social, mas a ideia por isso que surgiu a telemedicina, pelo menos um contato via WhatsApp, via telefone, ou essa própria estrutura da telemedicina que está sendo divulgada, né, cada vez mais. Mas existe sim um número crescente, né, de pacientes que eram cardiopatas, né, já tinham uma doença no coração e acabaram deixando isso para segundo plano, deixando de fazer a sua manutenção, né? Doutor, em relação às doenças do coração, o que é mais recorrente? É uma questão genética? É quando a gente abusa da alimentação e acaba vindo sobrepeso? É o estresse? É a pressão que aumenta, né? A pressão arterial? O que a gente pode colocar como um foco principal dos problemas coronários? Então, eu vou fazer uma metáfora a um veículo, né? Vamos supor que o nosso coração seja uma parte do motor, vamos dizer um carburador, alguma outra parte ali. E se a gente utilizar nesse veículo gasolina adulterada, se a gente não trocar o óleo periodicamente, se a gente não deixar o carro, não andar com o carro um pouco, o que vai acontecer? Esse carro vai ter problema, certo? E nosso corpo é a mesma coisa. A gente precisa ingerir comidas saudáveis, a gente precisa parar assim de uma maneira não tão radical, mas de uma maneira mais contínua, a agredir muito o nosso organismo, né? Porque a gente às vezes dorme mal, a gente bebe em excesso, a gente come mal, assim, no sentido de comer pouco, comer errado e comer alimentos que não sejam saudáveis. A gente tende a ficar sedentário, né? Até inativo, né? Que a gente tem uma classificação de inatividade.
Então, a gente precisa cuidar bem do nosso corpo, né? Que eu costumo falar em alguns meios de comunicação que me convidam, a gente precisa cuidar do nosso corpo, porque nosso corpo é o veículo que a gente tem para a gente ir e vir, né? Se a gente quer viajar, tirar férias, a gente vai usar o nosso corpo. Então, a gente precisa tratar ele bem, né? A gente precisa fazer manutenção, igual a gente faz carro. Essa manutenção seria ir num cardiologista, ir num urologista, por exemplo, as mulheres irem no ginecologista, oftalmologista, dependendo de uma certa idade, ortopedista também, dependente de uma certa idade, ou se a pessoa tem algum problema, etc. E por aí vai, e por aí vão essas especialidades. Mas você falou em hipertensão. A hipertensão, ela tem uma origem muito forte, familiar, mas não quer dizer que a mãe e o pai têm hipertensão que o filho vai desenvolver obrigatoriamente. O filho só vai desenvolver obrigatoriamente se mantiver os mesmos hábitos dos pais, né? Tipo, fazer uso da mesma dieta, ser sedentário, por exemplo, já conviver num ambiente estressado. Então, na verdade, a ideia é a gente tem que combater os fatores de risco que estão à nossa volta, né? O estresse, a má alimentação, a má qualidade de sono. Se a gente tiver propensão a diabetes, hipertensão, obesidade, tentar combater isso, tentar tratar isso, né? Deixa eu parar de falar, senão você não... Imagina, doutor. Agora, nesse tempo de pandemia, né, o senhor falou no início da entrevista que muita gente, claro, ficou com receio de ir ao médico, ir a um pronto-socorro nesse momento, mas há uma correlação aí da Covid com o coração. Como se manifesta, então, a Covid-19 no coração, que pode agravar nessas doenças cardiológicas, né, na verdade? Então, o vírus, né, o Covid-19, ele tem uma capacidade muito alta de inflamar o nosso corpo, né? E ele tem uma predileção a mais a parte pulmonar, né? A pulmonar que ela é mais vias aéreas, vamos dizer assim, que geralmente é muito mais acometida. Mas acomete o corpo inteiro, acomete o rim, acomete o coração, acomete outros órgãos, mas com menos intensidade. E o coração, ele é um órgão também que está no nosso corpo. Quando a pessoa ela aumenta a inflamação, quando ela tem um contato com o vírus, ela pode desenvolver uma miocardite, né? Que já tem alguns relatos, né, em pacientes que desenvolveram miocardite, né? O coração ele diminui um pouquinho a função, ele fica inflamado, né? Então aí tem que fazer alguns tratamentos mais específicos. Mas, basicamente, o COVID ele altera a parte pulmonar respiratória. Né? E, doutor, ainda dentro disso, se sabe de sequelas com relação à Covid no sistema cardiovascular? A gente sabe que é um vírus relativamente novo e que também a comunidade médica vai entendendo aquilo que o vírus deixa no paciente. Sim. Então, existem inúmeras sequelas, né? Como a gente costuma dizer, e baseado em dados, tanto da China, como da OMS, como até do Ministério da Saúde, a gente tem uma faixa de 80% de pessoas que são assintomáticas, que pegam o vírus, são assintomáticas ou sintomas muito discretos, né? Os outros 20%, né, que tem algum sintoma, aí de leve para grave. Em torno de 5%, né, que apresenta sintomas graves, né, condições graves, que necessitam de hospital, né? E desses 5% tem o pessoal mais grave que acaba falecendo ou acaba ficando muito tempo internado e acaba trazendo sequelas na sua evolução, né? E essas sequelas podem variar de inúmeras qualidades, características. A pessoa, como fica muito tempo deitada, ela pode ter atrofia muscular, ela pode ter problemas articulares, ela diminui muito a capacidade pulmonar por causa dessa inflamação e dessas imagens que ficam características do COVID.
e pode cursar com uma miocardite. Não é a maioria, né? É uma minoria absoluta, mas o paciente que tem algum problema no coração, se recebe mais um golpezinho, né? Ele tende a ficar pior, né? Então, aí vai demorar um tempo mais para esse coração recuperar, e às vezes não recupera totalmente. Como você disse, né? Bem disse, é uma doença nova, que estamos colhendo os frutos não, né? As consequências agora, né? O que se sabe é que existe a ocorrência de miocardite, que é uma inflamação no músculo, e que está tendo tratamento. Agora, a sequela definitiva, ainda a gente não dá para quantificar, porque a gente tem pouco tempo de estudo, né? No Brasil, a pandemia começou em março, na China, em novembro, né, do ano passado, então a gente tem menos de um ano. É um período curto, mas algumas sequelas, como as sequelas que eu já descrevi um tempinho atrás, elas já estão em curso, e alguns pacientes já foram resolvidas essas sequelas, mas a cardíaca ainda está em evolução, né? Ainda estão sendo tratadas essas miocardites, mas ainda uma sequela definitiva ainda não tem muito relato em relação a isso. Estamos conversando com o Marcelo Sobral. Doutor Marcelo é cirurgião cardiovascular. Doutor, tem uma pergunta aqui de uma telespectadora, Maristela Silva. Ela pergunta sobre a pressão arterial e a sua relação. Ela diz que quando deita à noite no travesseiro, ela ouve o coração dela bater assim, como se fosse uma pressão assim na cabeça. Ela queria saber se geralmente ela não sente isso e se isso tem alguma relação com a pressão arterial e com algum problema coronário também. Então, é uma ótima pergunta, né, para a gente levantar esse tema. A pressão arterial sistêmica, ela é uma doença que acomete em torno de 1 em 4 pessoas, ou seja, 25% da população tem algum grau de pressão arterial. Lembrando que a pressão arterial a gente define uma pressão acima de 14/9, certo? E outro detalhe importante, que 70% da hipertensão ela cursa assintomática. Muitas pessoas acabam descobrindo que estão com pressão alta num exame de rotina, num exame de empresa ocupacional ou em outros eventos aí que vão aferir a pressão. Então, desses 70% que não tem sintoma, às vezes a grande maioria que não faz exame regular, por exemplo, nunca vai saber. E quando a pressão está muito alta, ou nesses 30% que tem sintomas, é um desses sintomas que ela relatou. Dor de cabeça, sente pulsar a cabeça, às vezes tem escurecimento visual, a pessoa fica cansada, né? Existem alguns sintomas bem característicos, né? Mas principalmente dor na nuca, né? Dor de cabeça e cansaço, né? Excessivo. E sente o coração mesmo, sente o pulsar dele um pouquinho mais diferente, do que a gente costumou. A gente não costuma ouvir o nosso coração, né? Só quando a gente toma um susto ou taquicardia, ou a gente faz exercício, que a gente costuma sentir ele mais aqui na boca, no pescoço, onde tem as carótidas, né? Então, a pressão arterial, ela deveria diagnosticar isso, que provavelmente ela pode estar com alguns picos de pressão alta, né? Porque a pressão alta é uma doença muito séria, muito importante a gente ter diagnóstico dela, porque ela causa problemas muito importantes, né, depois, né, quando fica muito tempo, quando a pressão fica muitos anos, se a gente fica muitos anos com a pressão alta, você pode ter problema renal, você pode ter risco de acidente vascular cerebral, por exemplo. Então, precisa tratar, primeiro precisa diagnosticar. Uma curiosidade que todo mundo deveria saber é que de todos os hipertensos, 50% vão atrás do diagnóstico. Desses 50%, metade toma um remédio.
ou saem com a medicação para tomar o remédio. E dessa metade dos certinho. Então, como a gente falou, 25% da população é hipertensa e, na verdade, dessa população, apenas 15%, 16% seguem a risca, tomam o remédio direitinho, porque tem gente que toma um remédio e para, porque acha que funciona como uma aspirina, por exemplo, um anti-inflamatório. O remédio para pressão alta ele tem que ser de uso contínuo, ele não pode, porque ele tem que fazer um nível no sangue, o nível da droga no sangue para que tenha efeito, certo? Perfeito. Quero te agradecer, doutor Marcelo Sobral, pela sua contribuição agora aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigada, bom dia. Obrigado a você, um abraço, bom dia para todos.